Bom dia a todos, bom dia, sejam bem-vindos à nossa reunião ordinária da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Maringá, hoje, dia 6 de agosto, às 9 horas. E hoje a gente tem a honra de receber aqui com a gente o professor, advogado trabalhista, Tiago Pereira, que vai falar um pouquinho mais sobre audiências, como fazer uma audiência de excelência na prática. Esse é o nosso tema. Mas antes, pessoal, eu quero fazer o convite também para vocês e também para que colaborem, né? Semana passada, se não me engano, a gente lançou a nossa campanha em prol da empregabilidade. Nossa campanha de arrecadação de roupas sociais, roupas e calçados sociais. Estamos arrecadando gravatas, camisas sociais masculinas, femininas, calças femininas, masculinas, cintos, vestidos, enfim, todo tipo de roupa social em parceria com a Provopar Maringá, para fazer a doação para pessoas em situação de vulnerabilidade, que às vezes precisa desse tipo de vestimento para exercer a sua profissão, ou está precisando desse tipo de investimento para conseguir seu primeiro emprego. Então, quem tiver qualquer tipo de roupa social em casa, divulguem, por favor, nas suas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, para seus colegas. O ponto de coleta é lá na sede da OAB Maringá, tá? Vamos fomentar essa nossa campanha. Em 2019, a gente já conseguiu, se eu não me engano, a gente arrecadou mais de 230 peças. Foi bem legal. A gente fez a entrega lá para o pessoal da Provopar e fez a distribuição. E, inclusive, muito advogado e advogada em início de carreira foi lá pegar algum tipo de roupa. Então, a gente ficou muito feliz com o resultado de 2019. 2020, infelizmente, a gente não conseguiu fazer por causa da pandemia, mas 2021, agora que já deu uma segurada, a vacina está aí, a gente conseguiu retornar com essa campanha e esperamos bater essa meta aí de 2019 e arrecadar cada vez mais, tá bom? Então, por favor, divulguem nos seus grupos, vamos fomentar essa campanha de arrecadação. E sem mais delongas, vou passar a palavra para o professor, advogado trabalhista, Dr. Tiago Pereira, que vai falar um pouquinho mais sobre como fazer uma audiência de excelência na prática. Primeiro, doutor, obrigado por aceitar meu convite, nosso convite aqui para participar da nossa reunião. E a palavra é contigo. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês, falar com outros colegas. Na verdade, assim, vou deixar vocês bem à vontade para interromper, para perguntar, porque aqui eu acho que o que vale é compartilhar conhecimento, né? A gente trocar experiência. Eu estou no TRT da 15ª, aqui são outros magistrados, outras cabeças, outro tribunal, vocês estão aí no Paraná, né, em Maringá, então aí também tem outro tribunal, e eu falo que no processo do trabalho tudo depende, porque cada juiz entende a forma mais efetiva de tocar uma audiência, de tocar um processo. Não existe uma coisa muito igual, assim, muito unificada no dia a dia do advogado trabalhista. Em cada vara é uma vivência, uma experiência diferente. Aqui a gente muda de cidade, uma cidade para outra, muda totalmente o procedimento. Então não dá para você, por exemplo, achar que todos os processos que você distribui em qualquer comarca, a reclamada vai ter o prazo de 15 dias para apresentar a defesa. Né? Alguns juízes adotam esse procedimento. Aqui na nossa comarca é na audiência. Na comarca vizinha é em 15 dias. Já vi juiz dando 30 dias úteis para reclamada apresentar a defesa. Ou ele estipula uma data, nem é lá pelas 48 horas presumidas ali da entrega da postagem. Ele estipula uma data de início do prazo. Então, o que a gente tem que estar esperto aberto para aprender o jeito que cada vara atua, né? E o advogado que está sempre ali na vara do trabalho, ou estava na época da pandemia, antes da pandemia, né? Tem que conhecer o magistrado que preside as audiências. Principalmente a questão de personalidade do juiz, para você não ter problema emocional dentro de uma audiência, que eu acho que é um dos maiores inimigos do advogado hoje, é a falta de controle emocional para uma audiência trabalhista. Eu ouvi de um professor da faculdade, ele falava assim pra gente: vocês querem ganhar dinheiro com advocacia, vocês têm que ser um bom processualista.
conheço processo de trabalho, conheço processo comum. Vocês têm ferramentas para poder lidar com qualquer tipo de nulidade ou arbitrariedade de um magistrado dentro da audiência. E eu sempre falo com o advogado, ele tem que ter um espírito colaborativo, cooperativo na audiência, e não combativo com relação ao juiz e o colega da outra parte. Óbvio que a gente não está aqui obrigado a aceitar tudo que acontece numa audiência que venha prejudicar o nosso cliente, você sempre tem que dar o seu melhor. Mas sempre dentro das 4 linhas ali do Código de Processo Civil e da Constituição que tange aí os princípios processuais, né? E se a gente tem um momento importante no processo de trabalho, para mim um dos momentos mais importantes é a audiência. Pense o seguinte, é o Estado do juiz inclinando os ouvidos para ouvir as partes. Basicamente, uma audiência é para isso, ouvir as partes. O juiz é o destinatário da prova. Então, já começa que todo o processo, os atos, eles são orais, né? Agora gravados. Inclusive, não sei se vocês pegaram aí aquele, não sei se era provimento, era um ato do CSJT, se eu não me engano, que as atas de audiências não precisariam mais transcrever os depoimentos das partes. Vocês chegaram a ver isso daqui? Alguém vivenciou isso na prática? E existe um pró e um contra com relação a isso. O pró é que a gravação, ela retrata a expressão das partes e das testemunhas do depoimento. Isso é bom na hora do magistrado valorar a prova. Porque o tribunal não colheu essa prova. O tribunal vai rever a prova, vai revisar o julgamento com base na prova. E quando chega no tribunal, o que o tribunal faz? O relator e os demais desembargadores, eles vão olhar a ata de audiência, e talvez a ata de audiência não transpareça, não reflita aquilo que de fato aconteceu na prática. Uma testemunha que olhou para o advogado na hora de responder, a testemunha que a todo momento a expressão corporal dela mostra que ela está mentindo, isso não consta na ata. Raras exceções, alguns juízes acabam ali constando alguma situação que aconteceu na audiência, e a gravação ela serve para isso. E para poupar o tempo do magistrado na hora de transcrever o depoimento. Esse é o objetivo desse ato. Mas foi suspenso, né? E eu tive algumas audiências aqui que foi meio que híbrido. O juiz, por mais que era autorizado a não precisar transcrever o depoimento das partes das testemunhas na ata, ele mesmo assim fazia. Só que meio que resumia o que a testemunha falava, ele resumia na ata. E aí que tem um problema, né? Se tá lá na ata e tem a gravação, se eu for assessor do desembargador ou do próprio juiz na hora de minutar a sentença, o que eu vou olhar primeiro? A ata. E talvez o que consta na ata para ele é o suficiente. Mas lá no depoimento gravado tem muito mais elemento que pode ser usado para fundamentar ou convencer o magistrado. Então esses são os prós e contras dessa sistemática, que eu não sei, inclusive se vocês puderem falar ao juiz daí da comarca de vocês também atua dessa forma, também faz assim, André? Ele grava a audiência e transcreve na ata? Aqui, normalmente, é gravado somente. Não transcreve? Não transcreve. Então. Antigamente, era gravado por ata, né? Às vezes, até a juíza falava no microfone, saía direto gravado, transcrito na ata. Mas aí tinha uma vara só que fazia a gravação. Aí depois as outras vieram, todos agora fazem só a gravação, né? Então. Se o pessoal puder me confirmar, acho que acredito que seja isso. E aí, na hora de fazer razões finais, vocês têm que assistir aquele vídeo, né? Olha, se não for na audiência, tem que lembrar de cabeça, né? Pois é. Aí, o que aconteceu aqui também com a gente? Eu tive uma audiência totalmente gravada com transcrição de alguns trechos dos depoimentos na ata. E o juiz liberou o prazo para apresentar razões finais. Se não tivesse a transcrição na ata, eu tinha perdido o prazo. Por quê? Eu fui lá dar uma olhada no processo depois para fazer as razões finais. Cadê o link da gravação da audiência? Não tinha. Até hoje não está lá. Aí peticionei, pedindo devolução do prazo, mas mesmo assim fiz as razões finais com base no que estava lá na ata de audiência, que era uma equiparação salarial, e o que estava lá era perfeitamente cabível para a minha tese. E agora estou esperando. Até agora, cadê o link da audiência gravada? Não está lá. Então, é uma coisa também que a gente corre o risco. Se não tivesse a transcrição lá, como fica? Perco o prazo? Faço sem acesso à audiência?
Então, esses são alguns percalços que a gente vai viver na audiência por videoconferência, que é uma realidade que eu acho que não vai embora. É uma realidade que vai ficar. Então, o que a gente tem que fazer como advogado, né? Readequar a toda a sistemática da audiência informatizada, tá? E aqui eu vou dar alguns toques para vocês do que a gente viveu nesses últimos 6 meses fazendo audiência por videoconferência e sustentação oral por videoconferência, tá? Bom, a audiência, como eu falei, é o momento mais importante do processo, onde você vai levar as suas provas, vai levar o seu cliente, e o juiz ele vai fazer ali a inquisição das testemunhas, vai deixar os advogados, em regra, fazer a sua prova, né? E o sistema, ele já começa com um problema. O seu próprio cliente ter acesso à estrutura tecnológica para poder fazer uma audiência. A gente teve um problema aqui de uma audiência una, que o meu cliente acabou a bateria do celular pouquinho antes de começar a audiência. Ele já tinha entrado e acabou a bateria do celular. E a sorte que estava com a testemunha. E aí eu peguei, falei, então entra pelo celular da testemunha, e aí na hora que for ouvir a testemunha, vamos ver, talvez dá acordo, né? E aí o juiz falou, não, doutor, não quero, acabou a bateria do celular, vai redesignar a audiência. E eu falei pro meu cliente, é de outra comarca, dá mais ou menos uns 40 quilômetros daqui, não dava para eu ir até lá para poder fazer audiência com ele. E aí acabou redesignando, 6 meses de atraso, né? Um outro caso que a gente teve foi de uma testemunha que também não conseguia conectar. E aí eu liguei, não consegui conectar no Zoom, tá? No sistema. E eu não sei por que mudaram. O Meet é tão fácil, né? Vocês veem aqui, é um sistema muito melhor. E aí mudaram para o Zoom e o cliente, o celular dele não comportava o aplicativo. Às vezes o próprio cliente não tem espaço no celular. E você vê, quando a gente imaginar esse tipo de coisa, né? Que a gente ia ter que se preocupar com isso. Se tem espaço no celular, se não tem, se o celular é Android, se é iOS, se cabe ou não o aplicativo lá. E aí, a sorte que eu falei para o juiz, como estava sendo feito um acordo, eu falei, excelência, posso ligar pelo WhatsApp para minha cliente, por videoconferência? Pode, doutor. Liguei, peguei a tela, coloquei aqui na frente da câmera da juíza e acabamos fazendo acordo ali. A juíza aceitou numa boa. Já num outro caso, a outra juíza acabou não aceitando, que também aconteceu a mesma coisa. Meu cliente não conectava, pedi para ligar por videoconferência, falou, doutor, infelizmente não tem como, vamos ter que redesignar. E eu já vi alguns advogados relatando que o juiz nem faz a redesignação, ele arquiva. Não compareceu? Arquiva. Vi juíza já começar a audiência com a reclamada na sala, sem um advogado. O advogado estava na sala de espera, porque vai 2 links, né? O advogado não prestou atenção, clicou no link da testemunha e ficou na sala de espera enquanto a audiência estava rolando aqui. Eu estava pelo reclamante e o advogado não entrou. Quando ele entrou, a reclamada já estava no depoimento pessoal. E a juíza acabou levando o processo dessa forma. Então, são situações que a gente vai viver no dia a dia que a gente precisa estar atento. Então, assim, na hora de fazer acordo, o que eu recomendo numa audiência por videoconferência, né? Na hora inicial ali das tratativas, né? Geralmente, o juiz vai fazer, a parte contrária faz a proposta, você é advogado, não quero falar na frente de todos aqui, é só mutar o microfone, conversa com o seu cliente. Aí fica uma questão também de como que você conversa com o cliente pelo WhatsApp ao mesmo tempo que ele está no Zoom, né? Às vezes, eu já vi acontecer também, o juiz, ele despachar o seguinte, uma vez que as partes entrarem na sala de audiência, é proibido desligar a câmera. Desligou a câmera, eu vou aplicar revelia ou arquivamento da ação. Isso aqui no TRT da 15ª, uma cidade vizinha. Aí o cliente você precisa negociar o acordo. Excelência, posso falar com o meu cliente? Você vai e manda mensagem no WhatsApp para ele. A hora que ele sai do aplicativo para responder a mensagem, a câmera dele fecha. Isso aconteceu com uma testemunha de uma reclamada também. A sorte é que eles tinham 2. Uma audiência que eu estava fazendo aqui em Sumaré. A testemunha entrou. Eu não sei por que ela saiu. A advogada acho que estava conversando com ela, porque eu vi a advogada fazendo assim no celular. A testemunha ia ser ouvida. Acho que ela estava tentando falar com a testemunha. Caiu a câmera dela. O áudio ficou, mas a câmera saiu. O juiz falou, doutor, eu não vou ouvir tua testemunha. Foi despachado no sentido que não podia desligar a câmera. E eu estou ouvindo o áudio aí no fundo, tem alguém junto com ele. O juiz acabou indeferindo a prova. O que a gente tem que fazer? Excelência, consta o protesto na ata, e aí depois a gente se vira no tribunal. Essas questões tecnológicas, assim, às vezes falta um pouco de bom senso do magistrado, mas não deixe de constar o seu protesto. Sempre conste.
tá? Se isso vier trazer algum prejuízo para o seu cliente ali na instrução ou na inicial mesmo, tá? Então, na hora do acordo, tenta evitar de conversar com o cliente pelo WhatsApp, já deixa meio que alinhado, né, os valores e tudo mais. Se for o caso, você fala, excelência, vou precisar falar com o cliente e talvez a câmera dele vai fechar, porque eu estou falando com ele pelo WhatsApp. E aí, se ele responder pelo WhatsApp, a câmera fechar, é porque eu estou conversando com ele sobre o acordo. Deixa isso bem esclarecido para o magistrado para não ter esse tipo de problema. Na hora de ouvir as partes, as testemunhas, a primeira coisa que eu faço, quando eu vou ouvir a parte contrária, se é necessário, eu peço para que ela faça um tour virtual com a câmera, onde ela está, sempre. Excelência, pela ordem, você te pedir para a testemunha ou para a parte filmar o ambiente onde ela está, porque já vem despachos no sentido de as partes deverão estar na sua casa e os advogados no seu escritório, as testemunhas em local diferente. Como que a gente faz aqui? Às vezes eu chamo as partes para vir aqui, no escritório, às vezes eu chamo só as testemunhas, que para mim é o mais importante, é a produção da prova aqui, e a parte já tem familiaridade com a tecnologia, então ela vai e consegue conectar normalmente. Sempre mando para o cliente o link assim que sai, né, o despacho, não deixo para mandar no dia da audiência, porque pode ser que ele não consiga entrar. Faço um teste com ele, às vezes peço para ele tirar print da tela, manda para mim para ver o que está acontecendo, se ele já está lá na sala de espera ou não. E aí, no dia da audiência, o tempo todo preocupado, conversando com o cliente. Conseguiu entrar? Conseguiu entrar? Entra antes. Põe bateria no celular. Você tem que dar essas orientações para o cliente. Então, na hora de fazer a oitiva das partes, das testemunhas, eu sempre peço para fazer esse tour virtual para não ter ali nenhum tipo de problema da testemunha estar sendo instruída, né? O advogado com a plaquinha lá, fala isso, fala sim, não, para a testemunha, e a testemunha está lá respondendo e olhando para o advogado o tempo todo, né? Qualquer ruído que você ouça também, enquanto a testemunha está falando, peça para... Excelência, pode pedir para a testemunha mostrar o ambiente, porque o advogado ele tem que ter... O interesse dele tem que ser na lisura da prova. Porque você faz a prova, você produz a prova ali e, de repente, usa de algum artifício, alguma artimanha para que a prova saia do jeito que você quer. E a outra parte consiga comprovar, é prejuízo, porque vai anular. E se o processo vai voltar para a vara, você vai ter que fazer de novo, sem contar que você pode tomar uma multa política de má-fé, ofício para a OAB. Então, nós, advogados, a gente tem que ter o maior interesse na lisura na produção da prova. Então, fazer da melhor forma possível. Lógico que tem algumas arbitrariedades, né, como eu já vi um despacho TRT2, de um juiz do TRT2, dizendo o seguinte, que para as testemunhas tomarem cuidado com o que aparece no fundo do vídeo delas, com o barulho, evitar a rotina da casa. Por exemplo, barulho de cachorro latindo, de criança chorando. Aí você vai para o tribunal fazer sustentação oral, acontece tudo isso lá na casa dos desembargadores. Semana passada, vou fazer uma sustentação oral, e aí a desembargadora estava na casa dela e o barulho de cachorro latindo. Né? Então, fica aquele negócio, né? Eles podem, a gente não pode. E outra, a gente quando começou a audiência por videoconferência, é um despacho de alguém que vive totalmente fora da realidade. Porque, com a pandemia, os filhos estão em casa, marido e mulher estão em casa. Então como que a pessoa ela vai se isolar, vai se trancar no quarto para poder fazer audiência e vai mandar todo mundo embora de casa, no meio da pandemia, para poder fazer uma audiência, só porque o juiz não quer ouvir o cachorro latindo? Então, eu acho que alguns magistrados, eu tenho alguns amigos que são magistrados, a gente percebe isso. Alguns magistrados, eles vivem muito fora da realidade do brasileiro, do trabalhador, né? Não sabe como que é a vida do empregado que mora, por exemplo, numa casa de favela, num barraco, né? E aí traz uma exigência absurda dessa, né? Outra situação com relação à oitiva de testemunha, quando eu vejo que é uma instrução e ela é um pouco complexa, eu peço para ouvir a testemunha, eu ouço a testemunha no meu escritório, mas eu peço para a reclamante ou reclamada estar em outro local para não ter nenhum problema. Mas já tive caso da testemunha estar numa sala e o reclamante estar numa outra sala comigo. Então, por boa-fé e cooperação, avise o magistrado de excelência. Só vou explicar aqui que a testemunha, ela não pôde, não sabe mexer em sistema, então ela teve que vir até o escritório, e a reclamada, o reclamante também está aqui no escritório, mas elas estão em ambientes separados, eu posso filmar aqui, para Vossa Excelência ver que não vai ter nenhum tipo de problema, tá?
E aí, na hora de fazer a oitiva da testemunha, o juiz já está sabendo que cada uma está numa parte diferente ali da sala de audiência, da sala virtual, né? Bom, com relação à manifestação sobre defesa de documentos, numa audiência por videoconferência, realmente a gente faz ali reitera os termos da inicial, ou alguns juízes dão prazo, ou alguns juízes nem consideram a manifestação sobre a defesa de impugnação, né? E deixa para as razões finais. O que eu recomendo sempre é dar uma olhada no processo antes, talvez a defesa já esteja juntada lá sem sigilo. E tem um outro problema também com relação à defesa com sigilo, porque o magistrado, ele baixa o processo, o secretário de audiência, ele baixa o processo antes da audiência, né? E aí, geralmente, ele tem acesso à defesa. A defesa foi juntada com sigilo. Se você for entrar na sala de audiência, um pouquinho antes da sala de audiência, e pegar e baixar o processo, você não vai ter acesso à defesa. Tem algumas varas que liberam, não sei se aí libera antes, com 1 hora de antecedência, 30 minutos de antecedência, liberar o sigilo. Mas a regra é para liberar o sigilo na audiência. Aí como que você baixa o processo? No meio de uma audiência virtual, para você ver a defesa dos documentos. Você tem um prazo bem exíguo ali de 10 minutos, geralmente é isso que os juízes dão. Então o que eu faço sempre? Excelência, por favor, gostaria de prazo para poder me manifestar, mesmo, ainda que for em razões finais. E tem alguns juízes que geralmente eles fixam pontos controvertidos ali, após a apresentação da defesa. Você faz a manifestação, às vezes ele olha e fala, que nem eu tive uma audiência aqui, recente, que envolvia horas in itinere, equiparação salarial, intrajornada. E não deu acordo, o juiz, eu pedi prazo para apresentação da impugnação sobre a defesa de documentos, a juiz falou, não, doutor, pode fazer razões finais. Tá bom. E foi para a audiência. E aí ela começou a fazer perguntas sobre horas em itinere e intrajornada, e não fazia nada de perguntas sobre equiparação salarial. Até o momento que eu falei, excelência, na hora que eu fui fazer as minhas perguntas sobre equiparação salarial, ela começou a indeferir. Aí eu falei assim, mas excelência, eu vi a defesa e há um ponto controvertido aqui. Dela, doutor, eu não entendo que tem ponto controvertido e vamos tocar a audiência desse jeito. Eu falei, então tá bom, só consta na ata o protesto com relação ao indeferimento. Até mostrei essa audiência no meu Instagram esses dias e tal. E o que acontece? A juíza não fixou os pontos controvertidos no início e tocou para a instrução. E você não tem como saber o que vai ser objeto ou não, né? Você tem que fazer a prova. Foi o que eu fiz. E aí depois ela veio falar, eu tive que provocar. Ela falou, doutor, fica tranquilo, eu entendo que a reclamada confessou e eu não vou indeferir a prova para depois se julgar improcedente porque você não produziu prova. Fica tranquilo. Então tá bom, ótimo. Agora vamos trocar para o final. Então ali você provoca o juiz, excelência, vai me dar prazo para a manifestação sobre defesa de documentos? Ou posso fazer isso em razões finais? Porque tem juiz que ele não deixa para as razões finais porque ele fala, não, tem que ter instrução antes. E para a instrução eu preciso saber o que o reclamante vai concordar ou não da defesa. Para daí fixar os pontos controvertidos. E aí toca a instrução com base naquilo que ficou fixado ali. Esse ponto aqui é objeto de prova documental, não vai precisar ouvir testemunha. Isso aqui eu já entendo que está incontroverso, não precisa, e ali economiza o tempo do magistrado e também dos advogados, né? Com relação a perguntas, sempre, todas as vezes que você fizer as perguntas, eu sempre tenho elas anotadas, né, e o juiz acaba indeferindo, sempre colocar do lado ali as perguntas que o juiz indeferiu, porque talvez ele vá indeferindo e não consta a pergunta exatamente da forma que você fez na ata, né? Então, o que eu faço de vez em quando? Às vezes as minhas perguntas, elas estão no Word. E aí eu falo para o juiz, excelência, o juiz indeferiu a pergunta, eu falei, pode constar a pergunta, eu vou colar no chat. Cola no chat a pergunta. Cola lá, porque daí até auxilia o servidor de você pegar e copiar a pergunta e colar lá. Esse é um perfil cooperador. Alguns magistrados não gostam, outros até relevam, outros até acham legal, porque isso o pouco tempo, parece uma besteirinha, mas é bom, porque aí consta exatamente a pergunta que você fez lá, tá? Outra questão até, voltando para a questão do acordo, o bom da audiência por videoconferência é isso, né? Também você pode usar muito o chat para poder passar informações para quem não está falando naquele momento. Porque quando você começa... eu já vi até juiz falando, quando eu falar, o microfone de vocês tem que estar desligado. Quando a outra parte falar, o microfone da outra parte tem que estar desligado. Então não vamos ficar de conversa atravessada, não, até porque o sistema geralmente dá alguma travada, né? E eu já vi informações importantes do depoimento da testemunha passar batido, a gente não conseguiu ouvir, porque o áudio de alguém estava ligado. E aí, na gravação, como que fica? Se não transcreveu na ata. Aí você tem que falar, excelência, pela ordem. Gostaria que a testemunha repetisse o que ela falou, porque o áudio cortou bem na hora.
ou atravessou um áudio, um ruído, alguma coisa assim, tá? Também é outra preocupação que a gente tem que ter na audiência. E aí, para as razões finais, geralmente a gente faz remissivas, né? Então, se houve alguma intercorrência na audiência, por exemplo, caiu a internet de uma das testemunhas, ou até mesmo uma informação que não constou transcrito na ata, mesmo sendo gravado, tenta realçar isso nas razões finais orais, né? Se o juiz permitir. Geralmente eles pedem fazer remissivas, né? Mas se for uma audiência una, né, você pode fazer isso oralmente, né? Ou pode escrever. Também eu já fiz de escrever a réplica no chat e falar para o magistrado, excelência, eu posso ler ou pode copiar e colar na ata. Acabei de escrever aqui, era impugnação do documento, cartão de pontos, simples, não tem nada demais. Também usar a tecnologia a seu favor, tá? Mandar dados bancários também, enquanto você está ali negociando acordo, já manda no chat, não fica falando não, ditando. Eu não faço constar na ata, tá? Aqui os juízes não gostam que conste os dados na ata, mas manda e-mail, tem que digitar e-mail, em vez de falar, digita no chat para a outra parte copiar, os dados bancários também, tá? E com relação à parte tecnológica da audiência, né, sempre ter eu não uso celular para fazer audiência, sempre uso computador, e sempre ter um tablet ou um outro computador do lado com um processo aberto, tá? Sempre. Eu vejo alguns advogados que às vezes não sabem o que consta no processo, aquela folha, aquele aquele documento que está sendo apontado ali no meio de uma audiência. E eu até já mostrei documentos para as testemunhas, pedi para o juiz, excelência, gostaria que as testemunhas confirmassem esse recibo aqui, tal, e aí você pode falar as folhas, o próprio magistrado abre lá, ou você mostra na sua câmera, ou compartilha a tela, tá? Então, toda essa questão tecnológica, eu me preocupo muito para não ter nenhum tipo de problema na hora de fazer audiência. E o ato em si, pessoal, a audiência em si, seja telepresencial ou presencial, a gente tem que ter controle do processo, saber o que a gente está requerendo ali na ação. E tudo começa com um bom atendimento ao cliente. Eu sei que foge um pouquinho do tema da audiência, mas eu já vi muito advogado perdido numa audiência de fazer prova de fatos que ele não constou na audiência, na inicial ou na defesa, e acaba ali o juiz delimitando a prova para o que consta na inicial ou na defesa. Então, procure fazer um bom atendimento para o seu cliente, detalhar os fatos, buscar informações importantes, foque na petição inicial e na defesa, mas nos fatos, que você sabe que vai repercutir, vai reverberar lá na instrução processual, na audiência, tá? E depois de fazer essa transição do atendimento para inicial e a distribuição da ação, pensar em estratégia com base no ônus da prova. Porque tem muitos advogados, já vi advogados fazendo perguntas, fazendo prova, cujo ônus da prova é da parte contrária, perguntando sobre fatos que a outra parte tem a obrigação de provar, porque não entende como funciona o ônus da prova. E o ônus da prova você pode jogar muito com a estratégia na hora de você fazer a inicial. Por exemplo, estou fazendo um pedido de pagamento por fora. A prova que eu tenho aqui é meramente testemunhal. Pagamento de comissão ou algum pagamento por fora habitual que vai integrar o salário do empregado para fins de reflexo. Se eu coloco lá pormenorizado as comissões pagas mês a mês, até porque às vezes o reclamante nem tem essa informação, eu jogo uma média. Eu falo que a média que ele recebia era aquela média ali. Porque se tiver mês que ele recebeu menos que a média, vai coçar a mão do advogado de falar, putz, e agora? Reconheço que pagava e junto o recibo para não pagar 2 vezes depois? Ou eu não junto o recibo e deixo o ônus da prova para o reclamante e corro o risco dele provar e ter que pagar tudo de uma vez, tudo de novo. Então, esse é um risco, essa é uma estratégia que você tem que usar na hora que você faz elabora a inicial, na hora que você faz a inicial. E não vai pensar nisso na audiência. Porque se você alega que a empresa pagava uma média, na audiência, sua testemunha vai trazer essa média. Às vezes ela também recebia a mesma média de comissões. E eu tive uma sentença recente agora, no mês passado, o juiz considerar a média que eu apontei na inicial. Porque a reclamada correu o risco, não apresentou os recibos, não reconheceu o pagamento por fora, e o juiz reconheceu a média que eu juntei. E a diferença com que a empresa pagava para a média era em torno de R$100, R$200. Contratos de 3 anos e meio é muita grana para a empresa.
E o advogado não quis arriscar de juntar os recibos e reconhecer que pagava por fora ou alegar que era prêmio ou outra verba de natureza indenizatória. Às vezes é melhor, doutor, às vezes é melhor aceitar o prejuízo e tentar minorar ele, né, para a empresa. Pois é. Do que tentar bater ali em ponta de faca, né? Pois é, e aí o advogado da parte contrária vem com a defesa, não apresenta os recibos, e aí na audiência você sabe, pô, o ônus da prova é meu, né? A empresa está alegando que não pagava nada por fora, então eu sei que eu tenho que provar. Então já tem que ter conversado com as minhas testemunhas. Eu sempre converso com as testemunhas antes da audiência, no dia da audiência não, sempre antes. Porque se você deixa para conversar no dia da audiência, de repente você descobre que aquela testemunha não é boa. E aí você não tem tempo de correr atrás de outra testemunha. Eu estava dando uma aula ontem para alguns alunos carreira, que é alunos nossos, e aí um deles foi fazer oitiva de 2 testemunhas. E as 2 testemunhas foram contra ele. E ele não buscou informação para saber se as testemunhas iam ajudar ou não. Uma das testemunhas foi contra ele, a outra nem quis ouvir, com medo. O que aconteceu depois da audiência? Ele pegou as 2 testemunhas no carro da reclamada. Inclusive gravou, um negócio de louco, assim. E aí, faltou o quê? Conversar com as testemunhas antes, ligar, vem aqui no escritório. Até porque eu sempre vejo a testemunha como um possível cliente. A testemunha pode virar um cliente meu antes. Então, se eu deixo para conversar com as testemunhas só no dia da audiência, eu vejo muito isso acontecer, eu via muito quando era audiência presencial. O advogado só perguntava para o reclamante, as testemunhas estão aí? Então, e aí ele ia lá para a sala da OAB, ficar lá batendo papo, tomar café, enquanto as testemunhas estavam lá com o reclamante. Não conversava com a testemunha, não ouvia as testemunhas, eu não instruo as testemunhas. A dica que eu dou para vocês converse com as testemunhas como se o juiz estivesse perguntando para elas, tá? Então, chega lá e pergunta assim, ó, o que você sabe sobre esse fato? E começa a instigar ela, não fala assim para a testemunha, ó, você tem que falar assim, assim, assado para o juiz, tá? Porque o juiz vai pegar, e isso pode te prejudicar. Então, instruir testemunha não é legal. Na prática, a gente vê um monte de coisa assim absurda acontecer de testemunha olhar para o advogado enquanto está falando, e o juiz pega essas coisas. Na hora de valorar a prova, quando não, acontece uma contradita. Então, eu converso com as testemunhas antes, pergunto para elas o que aconteceu, o que elas sabem. Ah, doutor, eu ouvi falar que o reclamante foi assediado. Não tem que ouvir falar. De quem que você ouviu? Do próprio reclamante? Que testemunha é essa? Não serve para nada. Ela ouviu do próprio reclamante. Agora, não, eu vi, ou eu vivenciei esse fato, que nem o caso da comissão por fora. Eu tenho 2 processos contra a mesma empresa. E uma das testemunhas é o reclamante do outro processo. E aí tem até súmula falando sobre essa questão do não impede, não é suspeita, né? A testemunha que tem ação contra a empresa. E lógico que eu não vou usar a outra parte para ser testemunha dela. Mas ela foi testemunha num processo. Ela falou, não, de fato, eu também recebia por fora. E eles pagavam em dinheiro. Era uma fila que a gente fazia para receber o frete. A comissão sobre o frete. Que eram pessoas que trabalhavam com carregamento e descarregamento de carga. E aí o juiz acabou condenando a empresa, com base no depoimento de uma testemunha que vivenciou o mesmo fato. E até melhor, se vocês puderem, conversar com as testemunhas antes de fazer a inicial, porque talvez a testemunha traga mais detalhes dos fatos do que o próprio reclamante ou reclamado. Você tem mais subsídio fático ali para poder embasar os seus pedidos na hora de fazer a audiência, você também. Porque eu já vi juiz delimitar as provas com base no que constava na inicial. Surgiram fatos novos ali no meio da conversa, no meio da audiência, e eu disse, não, doutor, não está na peça, não vai fazer prova. É arbitrário? Na minha visão O que consta o protesto na ata? Então, indeferiu a pergunta, consta na ata, acabou. Tá? Então, também tem que ficar atento com relação a isso. Tudo que você faz antes do processo, antes da audiência, vai repercutir na audiência. Qualquer coisa. Já vi muito advogado desesperado. E agora, dita inicial ou não adito? Reclamante, de repente, chegou com uma prova nova. Você não juntou com a inicial. Um e-mail, uma conversa. Se for de fato o que aconteceu antes da distribuição da ação, já era. Dificilmente você vai conseguir juntar esse documento. Então, tem que estar atento. Às vezes, ter esse tipo de surpresa na audiência. E eu acho que é isso. Assim, o que a gente tem que ficar atento com relação às audiências são essas estratégias, principalmente essa questão tecnológica. A audiência, ela é o momento mais importante do processo. O que a gente faz ali vai repercutir lá na frente, principalmente em recurso ordinário. Eu já vi acontecer de você fazer constar ali o seu protesto. Eu tive um caso aqui que eu pedi para fundamentar o protesto e, com base nessa fundamentação e também a arguição lá no recurso ordinário, eu levantei a leve no tribunal. Era um caso de um perito
que no dia da perícia, acabou a perícia, ele estava indo embora comigo, ele falou, doutor, eu tenho umas coisas para resolver aqui na empresa, eu tô indo embora, pode ir embora, tá? Falei, que coisas? Não, umas coisas minhas aí. Falei, mas resolver coisa sua com a empresa? E o meu cliente estava do lado, não tinha testemunha, não tinha nada, era só eu e ele e o perito. No dia da a perícia veio, era caso de doença ocupacional, a perícia veio negativa. Tudo bem, no dia da audiência eu levei uma testemunha que era um paradigma, porque ele também sofreu doença ocupacional na empresa e trabalhava na empresa. Ele estava lá ainda, porque ele tinha estabilidade vitalícia por conta da convenção coletiva. O juiz não quis ouvir a testemunha, eu falei, tá bom, excelência, consta na ata meu protesto, eu quero fundamentar. E aí eu falei dessa situação na ata de audiência, constei lá. Fui para o recurso ordinário, levantei essa situação também no recurso ordinário, e na época, o que estava acontecendo aqui no TRT da 15ª? Uma operação da Polícia Federal chamada Operação Hipócritas. Eles estavam investigando peritos e assistentes técnicos que estavam de conluio para a venda de laudos para empresas. O que aconteceu? O assistente técnico da empresa interpelava o perito, oferecia para o perito lá um valor, e o perito vendia o laudo, basicamente. E aí, eu caiu numa turma aqui no tribunal, que a desembargadora relatora mandou ofício para o MPF, manda ofício para o Ministério Público Federal, para me mandar a lista dos peritos que estão envolvidos nesse esquema aí. Para nossa surpresa, quem que estava envolvido? Perito do meu processo. E aí, anulou a perícia toda, né? Anulou toda a sentença e voltou para uma nova perícia. E aí, a perícia nova veio positiva. E agora a gente está para sentenciar o processo. O processo de 2013, 2014, olha quanto tempo já foi. A importância de você estar sempre atento também, fazer constar ali. Tem juiz que vai falar, não, doutor, não tem fundamento, precisa fundamentar o protesto, não tem problema. Tudo bem, só consta lá então, e depois reitera lá nas razões finais e vai para o recurso ordinário. O processo não acaba no primeiro grau. É isso que a gente tem que ter ciência. E acho que é isso, André. Desculpa o tempo, eu acho que foi bem curto, né? Não, perfeito, doutor. Sempre boas dicas aqui, né? Bem interessante para a gente aplicar no nosso dia a dia, né? E se eu puder fazer uma contribuição também, Claro. uma dica que eu acho que é interessante, que muitos advogados têm medo, né? Não tenha medo de ter a sua pergunta indeferida, né? Muitos advogados ficam pensando, será que eu faço essa pergunta? Será que eu não faço? Né? Faça. O máximo que vai acontecer é o juiz indeferir. E se for interessante, fazer constar em ata, né? Eu dou uma tive dica aqui, rapidinho, eu dou uma dica aqui, sempre façam duas perguntas para a mesma resposta. Sempre elaborem um rol de perguntas, mas sempre tentem fazer duas perguntas para ter a mesma resposta. Porque o juiz indeferiu uma, você tenta a outra. Tem que fazer passar de alguma forma, né? Desculpa te interromper, pode ir. Você Não, falou mas de uma é isso experiência. mesmo. Eu tive um caso aqui com o Dr. Guilherme, o pessoal conhece, inclusive, que era um caso que, na minha opinião, estava controverso, né? Era sobre equiparação salarial. Certo. E ele indeferiu a pergunta do outro advogado, né, sobre essa questão. Falei, estranho, né? Porque é uma questão que está controvertida, na minha opinião. E aí, para tirar a dúvida, quando era a minha vez de fazer a pergunta, fiz uma pergunta similar, e ele indeferiu do mesmo jeito, né? Não tive medo do indeferimento, porque eu já sabia que ele ia indeferir. Por que isso? Porque disso aí eu tirei que, na opinião dele, não estava controvertido, estava incontroverso, né? Porque por uma situação lá processual, né? Então, bom para mim, mas eu tive que ter certeza. Então, não fiquei com medo de fazer a pergunta. Então, essa é uma dica que é bem importante também. Eu já vi juiz indeferir a prova e, na hora de sentenciar, alegar que não fez a prova. Não se desincumbiu do ônus da prova. Então, isso sempre. Você tem padrão. Tem que forçar. E outra, uma coisa que eu vejo acontecer, não tenha medo de explicar para o juiz por que você vai fazer aquela pergunta, se ele indeferiu. Então, por exemplo, o juiz está indeferindo todas as suas perguntas. Mas, excelência, as perguntas são pertinentes para isso, isso, isso e isso. Explica. Eu já consegui mudar a opinião do juiz e ele fazer constar a pergunta na ata. Fazer a pergunta. Ele indeferiu a pergunta, expliquei a pertinência e aí falou, tá bom, doutor, beleza. Pode responder, testemunha. Aí a testemunha lá respondia. Então, indeferiu, tá bom, se nem só consta protesto nada. Não, tenta argumentar. Às vezes a gente fica com aquele medo, será que é a hora que eu falo? Será que essa hora eu posso falar ou não posso? A gente tem a palavra pela ordem, se o juiz conceder, você fala. Pede pela ordem, excelência, por favor. Ou interpela ali. A audiência, a gente tem que ver a audiência como uma reunião. Lógico, tem toda a formalidade e tal,
mas alguns juízes dão essas brechas, e a gente tem que aproveitar. Por isso que é bom você assistir audiências do juiz da sua comarca, para você ver se ele é assim. Aqui na nossa comarca, o juiz é dessa forma, ele deixa a gente falar. Até às vezes brincar, até fazer comentário nada a ver sobre a audiência, no meio da audiência. Esses dias eu estava fazendo um acordo, perguntei para a juíza se ela tinha tomado vacina. Ela ficou acho que uns 5 minutos falando. Aí só depois voltou no acordo. Então a gente tem que entender que a audiência ela é como se fosse uma reunião, uma conversa. Ali as partes vão falar, você também tem o direito de falar. E óbvio, se o juiz não acha, tocar a audiência dessa forma, tá bom, excelência, só consta um protesto, tá tudo certo. Nesse sentido aqui também, em Maringá, a gente tem essa experiência, às vezes, do juiz não querer ouvir outra testemunha, né? Você leva lá 3 testemunhas, ouve uma só, o juiz acha que está suficiente. E é bem interessante falar assim, não, excelência, eu quero ouvir essa testemunha para provar isso, 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 isso. E fala já para ele. Às vezes ele muda de opinião e acha, realmente, ainda está controvertido, vamos ouvir a próxima testemunha. Ou às vezes você já recebe do juiz, né? Doutor, acho que não tem necessidade, com É um ênfase, toque, né? é um toque. É um toque, né? Você já conseguiu provar, você não precisa. Aí às vezes você tá meio em dúvida da outra testemunha, você fica só em uma mesmo, né? Você sempre vai falando. Aqui alguns juízes perguntam, né? A hora que terminou a oitiva da primeira testemunha, ele pergunta, vai provar o que com a segunda? O mesmo fato. Eu já vi juiz, por exemplo, advogado querer fazer prova com testemunha diferente, de períodos diferentes de contrato, mas para o mesmo fato. Por exemplo, horas extras. E aí o juiz indeferir, falando, não, a análise da prova não é quantitativa, é qualitativa, doutor. Então, eu vou indeferir. Para mim, o ônus da prova, o consta o protesto, porque pode vir na sentença dizer que o reclamante só provou um período tal de horas extras, não provou o outro, mas ele não deixou ouvir a testemunha. A outra que provaria outro período. Como que pode? Né? Então tem que estar sempre atento aí. Se eu vou provar um fato que aconteceu durante os 5 anos do contrato, os 5 anos que a gente pode cobrar, e eu tenho uma testemunha que vai provar 2 anos e outro 3 anos, você tem que insistir para ouvir essa testemunha. Se o juiz indeferir, tá bom, excelência, consta na ata o protesto, que com certeza vai conseguir reverter no tribunal. Até porque, né, doutor, às vezes o juiz ele dá uma opinião ali na audiência, mas quem vai fazer a sentença efetivamente vai ser o assessor, né? Às vezes vem uma coisa totalmente diferente da opinião ali do juiz na audiência. Então tem que fazer todas as formalidades. Legal. Eu estou à disposição. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fica à vontade. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Pode abrir o microfone aí. Bom, professor, acho que ninguém tem nenhuma dúvida, mas agradeço. Vou encerrar a reunião, que o senhor tem um atendimento agora também, né? E agradeço imensamente a sua participação aqui na nossa reunião ordinária. Agradeço imensamente ter aceito o nosso convite, né? Foi um pouquinho complicado a gente ajeitar a nossa agenda. Eu peço desculpa, porque a agenda estava bem complicada mesmo, mas... mas eu entendo completamente. A sua agenda deve ser uma loucura, mas conseguimos encaixar aqui numa sessão. Tivemos quase mais de 32 pessoas aqui acompanhando a nossa reunião. Bastante gente. E agradeço mais uma vez. Obrigado, pessoal, que participou também. Eu que agradeço. Um bom dia de trabalho. Eu que agradeço, obrigado, contem comigo, estou à disposição aí. É isso, advocacia não é uma profissão fácil, né? É uma profissão árdua, né? Mas a gente escolheu essa profissão, tem que amar o que faz, e quando você ama o que faz, você se diverte, você não trabalha. Perfeito, perfeito. Ótima frase para levar para o dia. Valeu, Obrigado, gente. professor. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.